Então, como nós podemos observar nesse vídeo do Chico, né? Ele nos incentiva a praticar o bem, né? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o umbral e o espiritismo. E o que nós, né? O que é importante que a gente precisa, que nós precisamos saber a respeito disso. Então você já ouviu falar, né, em umbral e ficou curioso, provavelmente, sobre o seu significado e importância dentro do espiritismo, né? Então essa é uma questão que desperta interesse e muitas vezes confusão entre os buscadores da doutrina espírita. Compreender o que é o umbral é como ele se relaciona com as crenças espíritas é essencial para aqueles que desejam aprofundar o seu conhecimento sobre a espiritualidade e os processos pós-morte, segundo essa nossa filosofia espírita. Então, umbral, significado, né? Vamos buscar um pouquinho. A palavra umbral, ela é de origem espanhola e é usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro. Ela é sinônimo de entrada, ádito, né? Limiar, porta, ombreira ou então passagem. Então, esse termo umbral, ele significa, né, diz ali que ele é de origem espanhola, que significa uma passagem, né? Um portão, uma porta, né? E eu trouxe essa figurazinha aqui para mais ou menos exemplificar, né? Então, por exemplo, na entrada de minas de carvão, minas de ferro e tal, né? O pessoal vai calçando a estrutura na medida que vai cavando os túneis, com essas estruturas normalmente de madeira ou de aço e tal. E isso é o tal umbral, essa viga de madeira ou de outro material que sustenta, né? E que permite a passagem, permite adentrar a alguns ambientes. Embora seja interessante conhecer o conceito, o termo ganhou outro significado na doutrina espírita. Então, o que é o umbral no espiritismo? O termo umbral é utilizado no espiritismo para designar uma espécie de plano ou região espiritual que atua como uma etapa intermediária para os espíritos que desencarnaram. Então, não é um conceito de castigo eterno, mas sim um estágio transitório, onde o espírito passa por sofrimento, que pode ser resultado de suas atitudes e escolhas em vida, enquanto encarnado, né? Então, conforme os ensinamentos de Allan Kardec, e complementados de médiums renomados, o umbral é um lugar de sofrimento e aprendizado. Então, ele serve como uma espécie de espelho das consequências das ações realizadas na vida física, né? Onde o espírito pode refletir sobre seus erros e buscar o equilíbrio para a sua evolução espiritual, né? Vocês se lembram lá no vídeo quando Emmanuel, né? Ele recomenda ao Chico que o Chico estava querendo ajudar aquele espírito que estava ali, né, entristecido, passando por todas aquelas provas, e o Emmanuel dá uma orientação, né, para que o Chico usasse, sim, de muito amor, mas não interferisse naquilo que ele precisava passar, né? A busca por essa consciência é do próprio espírito. Então é importante salientar que umbral não é um conceito rígido, mas simbólico, representando uma condição vibracional inferior
não necessariamente assim um local geográfico definido, tá? Então, é um espaço vibracional, né? E que por estar ali, basicamente, né, com o envolvimento de muitos que passaram pela encarnação e com débitos, passa a ser ali um ambiente vibracional inferior, mas não é necessariamente um local geográfico definido, né, com um endereço. Então, essa conotação ajuda a evitar interpretações simplistas sobre a realidade espiritual, estimulando então o entendimento mais profundo do processo evolutivo do espírito. A origem do conceito de umbral na doutrina espírita. Então, o conceito de umbral ganhou maior destaque graças à obra psicografada por Chico Xavier, especialmente no livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, que eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ter contato com esse livro e conhecemos essa história, né? Então, André Luiz, ele descreve o umbral como uma região onde espíritos em sofrimento transitam antes de alcançarem estágios superiores de luz, tá? Então, como diz lá na definição, é um local de passagem. Essas narrativas ampliaram a compreensão dos seguidores do Espiritismo sobre as fases intermediárias após a morte, apresentando assim uma visão detalhada e empática das dificuldades enfrentadas pelos espíritos. Então, essa visão, ela promove uma abordagem humanitária, já que o umbral não é tratado como condenação, mas como impulso ao progresso inerente à lei de causa e efeito, né? E é muito interessante, né, essa citação de lei de causa e efeito, porque é aquilo que plantamos, colhemos, né? Tá? Então, se fomos amáveis, bons durante a encarnação, nós vamos colher os efeitos disso. Mas se deixamos aí resquícios negativos, também vamos colher efeito disso, causa e efeito, né? E o umbral normalmente é para essa reflexão. Vamos ver mais adiante. Então, além disso, o umbral é conceituado como um reflexo, então, da própria consciência do espírito. Ou seja, a sua condição vibracional é consequência direta do estado moral do desencarnado. Essa noção reforça a responsabilidade individual na busca pela autotransformação. Então, isso reforma que nós temos que ir em busca da nossa reforma íntima, né? Da nossa evolução espiritual, tá? Da nossa autotransformação para o bem, eliminando aquelas mazelas que nós às vezes trazemos até de outras encarnações. Características psicofísicas, né, do umbral. Para entender melhor o umbral, é fundamental analisar as suas características psicofísicas. Essa região apresenta uma atmosfera densa e pesada, conforme relatam médiums, onde a vibração é baixa e os espíritos experimentam desconforto tanto físico, né, quanto emocional. Quer dizer, físico que se diz, né, psicofísico, né, tá? E emocional. Então, o ambiente umbral, ele é descrito como um lugar de tensões, onde as sombras da consciência e das emoções negativas se manifestam com intensidade. E essa condição, ela serve como um alerta e incentivo para a melhora e crescimento pessoal nosso, aproveitando então a encarnação para poder crescer e evoluir no bem, né?
E as principais características do umbral incluem presença de espíritos em sofrimento e angústia, ambiente sombrio e vibracionalmente baixo, como já dissemos, condições que refletem a consciência interna e os vínculos emocionais, né, de quem está lá no umbral. Oportunidade de aprendizado e reflexão sobre os erros e possibilidade de acompanhamento e auxílio por espíritos superiores. Então, esses espíritos que estão no umbral, eles estão lá passando, né, aquele ambiente vibracionalmente baixo, sofrimento e angústia, mas eles são assessorados por espíritos superiores, né? Vocês assistiram aquele filme, André Luiz, onde tem lá o ator lá que era casado com a Cláudia Raia, Celulari, né? Edson Celulari, né? Ele era um desses espíritos que auxiliavam, que ajudavam, né? Então, essas características indicam que o umbral é mais uma experiência interior do espírito do que uma prisão eterna, alinhando-se com os princípios de evolução da alma. Então, é uma prova, né? Mas para se refletir, para verificar os erros cometidos e tentar partir para a correção dessas falhas. Umbral, um vale dos suicidas, né? A gente ouve muito falar nisso, né? Vale dos suicidas. Então vamos lá. Quando nos referimos a comportamentos autodestrutivos, né? Enquanto encarnados, né? Também incluímos aqueles que são capazes de tirar a própria vida. O suicídio, para o espírito, não é apenas o atentado fatal contra o corpo de maneira consciente, né? O suicídio é o abandonar uma oportunidade de crescimento e evolução. Então, o suicídio interrompe essa bênção que nos é dada, né, na encarnação, para que nós possamos crescer e evoluir. Mas vamos em frente. Então, é também uma ação inconsciente que ocorre por uma sucessão de maus hábitos. Para ficar mais fácil de compreender, vamos ao exemplo de André Luiz. Ele foi considerado um suicida, como vocês sabem, por excessos na alimentação, abuso de bebidas alcoólicas e outros hábitos ruins sustentados durante a vida na Terra. Então, beber excessivamente, comer em demasia, usar drogas e ter descontrole emocional são algumas das formas de suicídio inconsciente, tá? Não é aquele suicídio que você dá um tiro na cabeça ou enfia uma faca no seu corpo, né? Mas é uma forma de você se suicidar inconscientemente. Então, no umbral existe um lugar específico para quem comete suicídio, que é o tal Vale dos Suicidas. Então, quem acaba com a própria vida normalmente faz isso pensando em se livrar de uma dor. Mas, como a alma é imortal e o espírito permanece vivo, há continuidade no plano espiritual. Então, você não elimina o problema com o suicídio. O sofrimento e a angústia que dominam seus pensamentos não cessam após a morte do corpo físico. E no Vale dos Suicidas, os espíritos se agrupam por afinidade, assim como em outras regiões do próprio umbral, né? Então, a experiência então no umbral. O umbral, então, não é igual para todos, visto que o destino é o estado de consciência do ser e, por lá, existem núcleos que funcionam como separações. Quer dizer, cada um tentando resolver o seu problema, né? Então, o Vale dos Suicidas, como já falamos anteriormente,
é um lugar dedicado àqueles que tiraram a própria vida. Entretanto, embora haja núcleos, de acordo com os espíritos, que relatam a passagem pelo local, no geral, o umbral é um lugar frio e cinzento. Os espíritos que ali habitam ficam vagando e sofrendo. A dor que apresentam muitas vezes são semelhantes às dores físicas que sentiam enquanto estavam encarnados. Então, no tempo em que ficam no umbral, os espíritos permanecem cultivando as mágoas e os sentimentos ruins que os acompanharam também na vida terrena, né? O Chico, naquele vídeo que nós acabamos de assistir, ele mostra isso, né? Tem lá alguns espíritos, né, acorrentados, com um baú, com uma mala, né, cheio de quê? De mágoas, de problemas, né, que carregaram da vida terrena. E o papel do umbral no processo evolutivo do espírito? Qual que é, né? Então, no espiritismo, o umbral tem uma função pedagógica, servindo como um espaço de amadurecimento para os espíritos que precisam superar as suas imperfeições. Essa fase é temporária e faz parte do processo natural de elevação vibratória que todo espírito precisa seguir. Então, o processo evolutivo continua, mesmo estando no umbral. E durante a sua passagem pelo umbral, o espírito pode tomar consciência de seus erros e das consequências negativas de suas escolhas, o que lhe dá a oportunidade de buscar reparação e evolução. Então, esse estágio é visto como um momento de transição e não como um destino final, né? Você não está fadado a ficar no umbral. Tá? Você está lá para tomar consciência das falhas e dos erros, né? E é um local de transição, né? Por isso que a palavra umbral significa passagem. Marta, falta muito? Faltam 5 minutos. Ah, tá bom. Sim. Então vamos continuando. E para facilitar a compreensão, nós podemos destacar, né? Primeiro, reflexão. O espírito contempla a sua conduta e suas falhas. 2. Arrependimento. Surge então o reconhecimento da necessidade de mudança. 3. Reparação. O espírito busca meios de aprender a evoluir. Quarto, auxílio espiritual. Os espíritos benevolentes auxiliam no processo evolutivo daqueles espíritos que se encontram lá. E o quinto, transição. O espírito progride, então, para planos espirituais superiores. Esse percurso enfatiza a visão otimista e justa do Espiritismo em relação ao destino espiritual, pautada, então, na lei divina de misericórdia e justiça. Então, quando se diz Deus é justo, Deus não é justiceiro, e Deus é misericordioso. Então, essa lei divina também está pautada no umbral. E como o Espiritismo enxerga a recuperação do espírito no umbral? Então, a doutrina espírita destaca que o espírito no umbral não está condenado irremediavelmente, mas sim em processo de recuperação. A recuperação é possível e depende do esforço próprio do espírito, aliado ao auxílio dos espíritos
benfeitores, né? Que estão lá dando o suporte, né? O apoio necessário. Então, o papel dos espíritos que atuam como guias e protetores é fundamental, pois eles auxiliam no esclarecimento, no consolo e na orientação dos desencarnados. E esse trabalho é uma expressão prática do amor e da caridade ensinados por Allan Kardec, né, no nosso Evangelho. Além disso, a conexão também com os parentes e amigos encarnados, especialmente quando esses fazem orações e vibrações em favor do espírito desencarnado, pode acelerar e ajudar nessa passagem, nessa elevação. Então, eu estava dizendo assim, né? Além disso, a conexão com os parentes e amigos encarnados, especialmente quando esses fazem orações e vibrações em favor do espírito desencarnado, pode acelerar e auxiliar na elevação vibratória daquele espírito que está passando lá pelo umbral. Então, as vibrações de amor, as vibrações positivas, auxiliam, né, esses espíritos que estão no umbral a se elevar, né, a alcançar a elevação vibratória. Então, desmistificando equívocos sobre o umbral. Então, apesar então dos ensinamentos clarividentes, ainda existem muitas interpretações errôneas sobre o umbral, né? Nós citamos isso lá no iniciozinho, né? Muitas delas carregadas de medo e de preconceito. Então, é fundamental desmistificar algumas dessas ideias. Então, assim, o umbral não é um inferno eterno. É um lugar temporário e educativo, não uma condenação definitiva. Não é uma punição arbitrária. O sofrimento é consequência natural do desequilíbrio espiritual. Então, todos os espíritos têm a chance de evoluir, mesmo os que passam pelo umbral podem alcançar níveis mais elevados. Não se limite, então, a seres malignos. Pode haver espíritos confusos e sofridos devido às suas escolhas e estarem lá no umbral. O auxílio é constante. Espíritos bons estão sempre prontos para ajudar os que querem melhorar. Então, compreender estes pontos é fundamental para que o umbral deixe de ser um conceito temido e passe a ser entendido como parte de um processo natural da vida que o tempo todo nos oferece a oportunidade da evolução, do crescimento. Considerações então finais. Umbral como caminho de luz. Ao longo desse texto, exploramos o significado do umbral no Espiritismo, sua origem, características e papel no processo de evolução espiritual. Então ficou claro que ele é muito mais que um conceito de sofrimento. É uma etapa que proporciona aprendizado, arrependimento e transformação. Então, diversas razões impedem a evolução espiritual e não são apenas deslizes graves. Pequenos atos que não condizem com os ensinamentos de Jesus, né, do Cristo, também atrasam esta progressão, atrasam essa evolução. Então, mesmo pequenos atos, tá? Não precisam ser atos
extremamente grave. Por isso, é importante praticar os valores morais, eliminando qualquer pensamento e sentimento ruim que possa surgir. Então, o entendimento correto do umbral auxilia os adeptos do Espiritismo a cultivarem a esperança e a caridade, compreendendo que, mesmo no sofrimento, há uma oportunidade para o progresso da alma, estando encarnado ou desencarnado. Então, é uma lição de que a justiça divina é equilibrada pela misericórdia e a evolução é possível e factível para todos. Portanto, conhecer o umbral é fundamental para quem deseja aprofundar sua compreensão espírita, afastando medos infundados e fortalecendo a fé no poder da regeneração espiritual. Em suma, o umbral representa um convite constante à reflexão, à reforma íntima e ao amor incondicional. Assim, ao seguir rumo à evolução, as chances de se manter distante do umbral são maiores, tá? Se nós aqui, nessa oportunidade da encarnação, tá? Nós tivemos sempre rumo à nossa evolução moral e espiritual. Mas isso não significa que não passemos pelo umbral. E se porventura você, nós, eu, acordarmos nessa região, lembre-se de que, para deixá-la, é preciso se recolher e se redimir pelos erros. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, que Jesus sempre nos ampare e Ele assim o faz. Deus nos dá o apoio, a sustentação que nós precisamos para fazer o bem tanto enquanto encarnados quanto desencarnados. E eu espero que desta maneira nós possamos entender, sim, o umbral como uma oportunidade de nós continuarmos evoluindo, né, e rumo à felicidade eterna, tá? Obrigado a todos, tenham uma excelente noite.